Então, pessoal, algo que tem causado muitas dúvidas aí com os candidatos que farão a prova do Enem, que farão a redação mais especificamente, é em relação aos repertórios de bolso, que é uma novidade esse ano aí no Enem 2025. Apesar de terem feito algum alarde já sobre isso ano passado, mas esse ano, em 2025, foi que foi oficialmente aí colocado pelo Enem essa questão do repertório de bolso. Inclusive, tem aqui na cartilha do participante explicando direitinho o que é isso, como funciona, como é que isso vai ser avaliado pelos corretores. Então, vamos dar uma olhadinha aqui nos repertórios de bolso, o que é que a cartilha do participante, a cartilha do candidato diz a respeito disso. Então, vamos entender aqui, primeiro, o que é o repertório de bolso, que também é conhecido aí como repertório coringa. Então, ele define assim: o repertório de bolso é uma expressão usada para se referir a referências prontas, memorizadas e frequentemente utilizadas pelos participantes, de forma genérica e pouco aprofundada, sem uma conexão genuína com o tema proposto. É como se fosse um repertório guardado no bolso, para ser usado com qualquer tema, mesmo que não seja totalmente adequado ou pertinente. Então, eis aí o repertório de bolso ou repertório coringa. É aquele repertório bem batido já, bem conhecido já pelos estudantes, que são usados aí para qualquer tema da redação. E aqui, na cartilha do candidato, ele vai trazer alguns exemplos disso. Primeiro, ele pergunta por que isso é problemático. A competência 2 da redação do Enem exige que o participante utilize repertórios socioculturais legitimamente relacionados ao tema, ou seja, devem ser pertinentes ao assunto tratado, ser bem contextualizados e articulados com os argumentos, mostrar que o participante sabe relacionar o conhecimento ao problema discutido. Então, vamos lá, competência 2 do Enem é quem vai avaliar aí a questão do repertório. E esse repertório ele tem que ser pertinente, ou seja, tem que ter relação com o tema, de fato, ele tem que ser legitimado, ou seja, dizer a fonte, quem é o autor, de onde você tirou esse repertório, né? E também ele tem que ser produtivo. E para ser produtivo, aí ele tem que estar relacionado à discussão, tem que estar relacionado ao tema, porque senão ele fica aí desconectado do texto, certo? Então vamos lá, olha só o que a cartilha diz aqui, ó. Se o avaliador perceber que o repertório foi inserido de forma decorada, automática ou forçada, ele pode avaliá-lo como não produtivo, o que poderá prejudicar a nota na competência 2. Então, vamos pensar o seguinte: essa é a grande novidade do Enem 2025 em relação às correções. É claro que os avaliadores eles vão ficar atentos a esses repertórios. Essa é a novidade. Então, eles não vão deixar passar, por exemplo, que eu vou mostrar aqui mais adiante, que a própria cartilha do candidato traz um repertório como Utopia, que era usado de forma genérica, trazendo os repertórios utópicos de modo geral, né? Que era usado como um lugar, como um mundo sem mazelas sociais. Então, se era um mundo sem mazelas sociais, era um repertório positivo e gerava aí uma contra-argumentação com qualquer tema social, que não vai ser perfeito. O Brasil não vai ser perfeito, ele tem problemas na saúde, na educação, em todas as áreas, em várias áreas. Então, assim, era apresentado o repertório de Utopia como um mundo perfeito. E quando a gente olhar para a nossa realidade, o Brasil não é perfeito. Então, assim, é um repertório usado de forma genérica, é um repertório coringa, que serve para qualquer tema, é um repertório de bolso. Então, esse tipo de repertório, ele não vai ser mais aceito no Enem. E os corretores, como essa é a grande novidade, eles vão ficar atentos a isso aí, certo? Mas vamos dar uma olhada aqui para conferir melhor o que é que ele traz aqui. Ele traz como repertório, como exemplo de repertório coringa, de repertório de bolso, exatamente a Utopia. Então, ele vai trazer aqui a introdução, ó. Utopia, a famosa obra do escritor britânico Thomas More, retrata uma cidade perfeita, livre de mazelas sociais. É um repertório muito genérico, ele não está falando do que de fato a obra trata, ele não contextualiza, ele não se aprofunda, ele não especifica. No entanto, a realidade brasileira é adversa à idealizada na obra, pois os desafios para a valorização da herança africana do Brasil são a problemática existente. Assim, é possível identificar duas causas principais. Então, ele traz aqui a Utopia, ó, curtinho aqui, sem se aprofundar, retrata uma cidade perfeita, livre de mazelas sociais. Um repertório que não diz muito e não se relaciona com o tema. Aquele repertório mais pertinente, mais relacionado com o tema, é aquele que, quando você descola o repertório do texto, você consegue enxergar o tema lá dentro.
você consegue enxergar o tema nele, certo? Então, olha só, aí ele vai explicar. A introdução menciona a obra Utopia, de Thomas More, caracterizando-se como repertório de bolso, pois utiliza uma referência conhecida e recorrente de forma genérica. Olha só isso aqui, ó. Pois utiliza uma referência conhecida e recorrente, de forma genérica e pouco aprofundada. Então, olha só, esses repertórios mais batidos, que já são conhecidos já como repertório de bolso, os corretores eles vão ficar muito atentos a ele. Então, olha só, o que é o repertório de bolso de fato? É aquele repertório que não é aprofundado, que não é pertinente ao tema. Vamos supor que um candidato ele trouxesse aqui a utopia, mas contextualizando bem a obra, o contexto histórico mesmo, especificando, enfim, aprofundasse, se ele tivesse lido a obra e aprofundasse bem essa obra, ela não ia ser um repertório de bolso. Se fosse pertinente ao tema, ela não ia ser um repertório de bolso. Mas esses repertórios, mesmo assim com essa questão de aprofundar, é melhor evitar, porque, como eu falei, a grande novidade, os corretores já conhecem, eles vão ficar atentos. Então, eles já podem ser mal vistos. Quando o corretor colocar o olho que vê que é utopia, mesmo que o candidato ele desenvolva bem isso, especifique, contextualize, mas é capaz de o corretor já ir com maus olhos, vendo, percebendo esse repertório já conhecido deles, né? Já conhecido como repertório coringa. Então, assim, é melhor se precaver, é melhor se prevenir. E usar um repertório, tem muitos repertórios aí, bons repertórios, né? Aquele repertório que você conhece, aquele repertório que você leu, aquele filme que você assistiu, aquele livro que você leu, aquele filme que você assistiu, você sabe falar muito bem dele, de forma aprofundada e pertinente. Então, esse é o melhor repertório, aquele repertório que você conhece. Então, assim, a citação à cidade perfeita, livre de mazelas sociais, funciona apenas como um contraponto simbólico entre o ideal e a realidade brasileira, sem, olha só, sem contextualizar adequadamente a obra, nem explorar os seus aspectos conceituais. A pessoa que escreveu a redação limita-se a usar o título e uma ideia simplificada do livro como estratégia de impacto, sem estabelecer uma conexão significativa com a valorização da herança africana, tema proposto pela prova. Então, aí é um repertório que é claramente não pertinente ao tema, e ele não vai ser mais tolerado esse tipo de repertório na redação do Enem esse ano. Então, muito cuidado. Olha só o que ele fala aqui. Seria necessário contextualizar historicamente a obra de Thomas More, explicando que ela critica as estruturas sociais da Inglaterra no século XVI e propondo um paralelo mais específico com o apagamento ou a marginalização das contribuições africanas na formação da sociedade brasileira. Então, assim, para tornar esse repertório de fato pertinente e produtivo. Agora, sim, como falei antes, é melhor evitar esse tipo de repertório que já é mal visto, já é visto como um repertório batido. Por exemplo, a metamorfose, às vezes é usado também como repertório coringa, porque diz lá que o personagem Gregor Samsa ele foi excluído ali da família, e da mesma forma acontece na realidade brasileira, com o idoso, com a criança, o adolescente que não tem seus direitos atendidos, com a mulher quando ela sofre a violência. Então, assim, é um repertório também considerado de bolso se for construído dessa forma, né, de uma forma genérica, sem aprofundamento, sem tornar ele de fato relevante, pertinente ao tema, certo? Então, temos que evitar esse tipo de repertório. Uma pergunta que me fazem muito, professor, a Constituição Federal não pode mais usar no texto do Enem porque é um repertório coringa? Não, a Constituição Federal não é um repertório coringa. Agora, veja bem, muitos utilizam a Constituição de uma forma muito genérica. A Constituição assegura os direitos essenciais, os direitos básicos, ponto. Aí, entretanto, no Brasil, esses direitos não são assegurados. Dessa forma, a Constituição é usada de forma genérica. E muitas vezes utilizam ela no começo, no primeiro parágrafo, relacionando ao tema, e dessa forma não fica pertinente também. Então, o melhor lugar para você usar a lei é quando você vai argumentar, por exemplo, com o Estado. Você vai dizer que o Estado é a ineficácia estatal, ineficiência estatal, o descaso governamental. E quando você vai trazer essa ineficácia, esse descaso, você traz a lei, mas traz direitinho, traz o artigo de lei, uma construção que é muito utilizada. De acordo com o artigo 6º da Constituição Federal de 1988, todos têm direito à educação, à saúde. Então, assim, você trazendo aí o repertório direitinho, o artigo de lei, do jeito que ele está lá na Constituição, relacionando ele, por exemplo, a esse argumento do Estado para dizer que é um direito do cidadão, mas o Estado não cumpre esse direito, aí sim, aí nós temos um repertório aprofundado, um repertório contextualizado, um repertório pertinente ao argumento.
certo? Então, assim, ele traz aqui um exemplo do que seria um argumento, aliás, um repertório pertinente. Então, olha só, primeiro ele traz aqui aquele da utopia relacionado ao tema. Agora ele traz aqui um exemplo, antes, né, ele traz aqui um exemplo também de um repertório de bolso relacionado agora aos argumentos, aos parágrafos de desenvolvimento. Então, olha só, além do mais, é importante destacar a falha do sistema educacional na abordagem dos assuntos de matriz africana. Para o sociólogo Bauman, as instituições sociais, mesmo permanecendo com um papel essencial, tornam-se instituições zumbis ao não contribuírem para a melhoria de vida dos cidadãos. Na realidade brasileira, nota-se que o Estado assume esse caráter de instituição zumbi ao relegar a história dos povos fundamentais para a constituição do país a um segundo plano nas matérias escolares, causando um apagamento histórico e agravando ainda mais a questão da valorização da cultura africana. Então, olha só, olha os repertórios que eles estão trazendo aqui, que estão sendo apresentados aqui na cartilha do participante. Nós temos a Utopia e agora Zygmunt Bauman aí na questão das instituições zumbis, muito utilizado também nas redações do Enem, de uma forma genérica, de uma forma aí que sirva para qualquer argumento aí, que seja aí de uma forma que não é pertinente ao argumento, no caso aí do Estado, certo? Então, olha só o que ele diz. Esse trecho apresenta um repertório que, embora à primeira vista pareça mais sofisticado, também pode ser classificado como repertório de bolso, sobretudo pela forma como a citação de Zygmunt Bauman é utilizada. O conceito de instituições zumbis é amplamente conhecido entre estudantes que se preparam para o Enem e tem sido frequentemente empregado em redações como um recurso pronto para criticar falhas em estruturas sociais, como escola, família e Estado. Certo? Então, olha só, ele está chamando a atenção aqui para esses repertórios que são utilizados com frequência e são muito conhecidos. Olha só, são amplamente conhecidos entre estudantes que se preparam para o Enem. Então, ele está chamando a atenção aqui para esses repertórios, os corretores vão ficar atentos e eles vão ser considerados repertório de bolso. Então, muita atenção com isso aí, tá? E vamos aqui para um exemplo de um repertório pertinente, que não seria um repertório de bolso. Ele vai aqui, como evitar o repertório de bolso? Escolha referências específicas que realmente tenham relação com o tema, articule o repertório usado com as ideias utilizadas para defender seu ponto de vista, mostre que você entende o conteúdo citado e que ele ajuda a fortalecer a sua tese. Primeiro porque o repertório você está trazendo ele aqui para ser uma analogia àquilo que você quer falar, né? Então, assim, você vai trazer algo, um conhecimento a mais que você tem para reforçar essa sua tese, para reforçar essa sua argumentação. Certo? Então, a função maior do repertório é essa, é reforçar isso, é mostrar, olha, eu conheço esse tema, inclusive eu conheço aqui, eu assisti um filme, eu li um livro, eu conheço uma obra que trata desse mesmo tema, eu vou trazer aqui para dentro do meu texto para fazer essa analogia, certo? Então, olha só, vamos aqui para o repertório produtivo, né? Um repertório que não é considerado repertório de bolso. Então, nós temos dois aqui, ó. Vou pegar um aqui que eu achei muito interessante, que é um repertório aqui que ele traz, deixa eu ver se eu acho aqui, o Cartola. Olha só, lembra que na redação do Enem do ano passado, nos textos motivadores, foi trazido ali um texto do samba enredo da Mangueira, né, da Escola de Samba Mangueira. Então, aqui o candidato trouxe muito bem aqui o Cartola. Né? Olha só como é que ele faz aqui esse parágrafo. A valorização da herança africana passa também pelo reconhecimento de figuras históricas negras na música, como Cartola, um dos maiores nomes do samba no Brasil, um dos fundadores da Estação Primeira de Mangueira. Olha só, já até conversa lá com um dos textos que traz lá um samba enredo da Mangueira. Cartola transformou as dores e resistências da população negra em poesia, dando visibilidade à vivência do povo marginalizado pelas elites do país. No entanto, apesar de sua importância artística, Cartola passou anos na invisibilidade, trabalhando como servente de obras, até ser redescoberto na década de 1970. Essa trajetória revela como artistas negros, mesmo sendo pilares da cultura nacional, enfrentam um apagamento simbólico. Olha a escolha vocabular aqui, excelente. E a falta de reconhecimento do valor das suas obras artísticas. O caso de Cartola comprova que a negação da herança africana não se dá apenas na omissão histórica, mas também no desprezo pelas vozes que a representam. Valorizar essas vozes é, portanto, um passo essencial para a construção de uma identidade nacional mais justa e plural. Então, ele coloca aqui, ó, nesse exemplo, você pode perceber que o repertório apresenta uma personalidade negra específica,
a relevância histórica e artística de Cartola é apresentada, há uma compreensão crítica que foge do uso decorativo, conhecido como repertório de bolso. Esses exemplos que criamos servem para apenas ilustrar como é possível recorrer a diferentes conhecimentos de diferentes áreas para usar um repertório produtivo em sua redação. Então, olha só, esse repertório criado aqui demonstra que o candidato aqui, ele conhecia de fato Cartola, ele sabe do que ele estava falando, tem propriedade para falar sobre o assunto. Então, ele relacionou bem essa questão do apagamento do Cartola como um grande artista, como uma figura histórica negra na música, né? Esse apagamento, aí ele faz esse contraponto, comparando também o apagamento aí, né, da falta de valorização aí da cultura afro-brasileira, né? Então, muito interessante aqui esse repertório que ele traz. Tem outro também, um exemplo também de um repertório pertinente, da obra Úrsula, de Maria Firmina dos Reis. Ele traz assim: a literatura também exerce um papel importante na valorização da herança africana ao visibilizar narrativas silenciadas pela história oficial. Um exemplo disso é o romance Úrsula, de Maria Firmina dos Reis, publicado em 1859 e redescoberto recentemente. Nessa obra, a escritora denuncia a brutalidade da escravização e foca na representação não estereotipada de personagens negros, algo inédito na literatura brasileira da época. Nesse contexto, Reis é essencial a esse debate porque ela conseguiu romper com essa tradição literária eurocêntrica e representou em sua narrativa histórias como a da ex-escravizada Mãe Susana e a sua perspectiva do violento processo de escravização no país. Olha só, então ele traz aí a obra Úrsula, mostra aí o nome dos personagens, se aprofunda, fala um pouco do que trata o enredo, compara isso com o tema, né? Então, assim, é um repertório pertinente e o candidato também, novamente, aí ele demonstra segurança, demonstra que de fato conhece o repertório, fugindo dessa coisa mais genérica que qualquer um pode escrever desde que se decore, né? Decorando e usando aquilo ali com frequência. Então, vamos lá. Cuidado com o repertório de bolso. O repertório ele é de bolso se ele for usado de forma genérica, sem contextualizar, sem aprofundamento. Mas, por mais que você traga esses repertórios de forma aprofundada e contextualizada, tem alguns que já são mal vistos, já são muito conhecidos dos corretores também. Assim como esses repertórios eles são conhecidos pelos alunos que estudam ali e trazem esses repertórios para as redações do Enem, também são muito conhecidos pelos corretores. Os corretores, quando eles veem ali a metamorfose, tratado daquela forma mais genérica do personagem que foi isolado da família, ficou trancado no quarto, discriminado, depois de sofrer uma transformação e se transformar num grande inseto. Da mesma forma também a utopia, quando vista dessa forma genérica, como há um mundo perfeito sem mazelas sociais, sem aprofundar na obra. Então são obras, são repertórios que já são conhecidos dos corretores também, então é interessante evitar. E aqui ele deixa um recadinho aqui no final, quando ele vai falar aqui, no final aqui do repertório de bolso, dessa parte que trata do repertório de bolso, que é interessante. Ele dá um recadinho aqui para o candidato. Fique atento ao fato de que desestimulamos veementemente a cópia, os famosos repertórios de bolso. Olha só o alerta, porque sabemos que, ao final do ensino médio, estudantes já são capazes de mobilizar diferentes tipos de repertórios, por exemplo, aqueles que provêm de letras de canções, de filmes, de obras literárias, dos conhecimentos relativos à sua própria história, daqueles que você aprende na escola e aprofunda ouvindo podcasts, assistindo a palestra, lendo jornais, vendo documentários. Decorar repertório descredibiliza o seu texto, porque todos vocês, ainda que se sintam inseguros em situação de prova como a do Enem, precisam lembrar que carregam consigo repertórios válidos e produtivos que foram construídos ao longo da sua formação. E eles estão aí, em suas mentes, prontos para serem explorados. Pensem nisso. Então, ele ainda deixa esse alerta aí para o candidato. Qual é o ideal? Não traga repertórios de bolso aí na sua redação. Procure, pense, lembre de um filme que você assistiu, lembre de uma música que você conhece, lembre de um fato histórico, traga algo que tenha a ver com o tema. Vá pelo eixo temático, ajuda também. Então, se o tema dá aqui um exemplo, se o tema é evasão escolar, o eixo temático é educação. Então, você pode começar pensando por aí, no repertório. Deixa eu lembrar aqui de um filme que eu assisti, deixa eu lembrar aqui de uma letra de uma canção, de uma obra que eu li, que falava algo relacionado à educação, para eu tentar fazer esse link. Então, assim, procure lembrar de algo que você tem, que com certeza você tem aí um repertório, uma música, um filme, um livro que você leu, uma série, né?
que você assistiu, que dá sim para trazer aí como repertório e fugir aí desse repertório de bolso. Então fica aí a dica, boa prova aí de Enem para todos, valeu!